E aí galera, beleza? Cara, eu recebi aqui um comentário bem legal, tá? Do Bernardo Al- Altair. E eu resolvi fazer esse vídeo para responder ele, porque foi muito. Eu gostei muito da pergunta dele, responde muita gente, tá? E aí eu tava num debate com o Luiz Carlos, né? E lá, pra quem não sabe, tá? Eu tô gravando a tela do meu celular, então eu estou longe do celular, tá? E eu tô tentando forçar a minha vista para poder ler. Pra quem não sabe, eu sou meio um pouco ceguinho, tá? Vamos lá. Ele pergunta aqui, ó. Ele fala assim que crê, né, que essa conversa que vocês dois estão tendo é o melhor exemplo que posso pegar para fazer minhas perguntas ao Sem Neurose. Eu sou o Felipe, tá? O canal chama Sem Neurose, mas tá valendo. É, Se você discorda da liberdade de expressão irrestrita, quem deveria determinar o que é discurso de ódio? Tá, quem deveria determinar o que é discurso de ódio? Primeiro, vamos lá, responder isso aqui primeiro. Discurso de ódio é todo discurso que ultrapassa a liberdade de expressão. Tá? A liberdade de expressão ela é garantida, sim, pela Constituição de vários países. Né? Ela veio lá no, se eu não me engano, no movimento iluminista, uma coisa assim, cara. Tá? E ela tá até nos direitos humanos, na Carta de Direitos Humanos da ONU. Só que o que acontece? O direito de liberdade de expressão, ele não é irrestrito, cara. Ele tem consequências, ele tem certos censuras, né? Certos podamentos. Tá? Então o discurso de ódio seria o que ultrapassa o limite. O que seria ultrapassar? É quando sua liberdade de expressão, a sua expressão, as suas ideias, bate de encontro com outra pessoa e, tipo, vamos dizer, pune aquela pessoa, entendeu? Por exemplo, você disse que a Bíblia ser repulsiva e perigosa é apenas a opinião do Luiz. Mas qual a diferença entre opinião e discurso de ódio? Tá, o Luiz ele falou que ele deu, né, falou mais pra cima, não vou voltar porque tá lá pra cima. Desculpa. E lá ele diz que a Bíblia apesar que não foi só ele, tem um monte de cara que veio lá do canal do Odi News, que são ateus, e eles fazem esse mesmo discurso, né? Ele fala que a Bíblia é danosa por lá ter várias incitações, né? A, realmente a crimes. Hoje são crimes, na época não era crime, tá? Por que a opinião dele? Porque é simples, tá? Uma que ele não fez, tipo, nenhuma apologia a Bíblia, ele não afirmou, tipo, não é questão de afirmar, vamos dizer, cara, é muito complicado, porque é uma linha bem tênue, tá? Por exemplo, ele falou, a Bíblia é danosa, então deveria ser proibida. Então, entendeu? Ele não falou, cara, a Bíblia tem que ser proibida por causa de X, Y, Z, entendeu? Como tem muito canal ateu que faz, tá? Isso é discurso de ódio, tá? Você tá tendo ódio por uma coisa que, tipo, cara, então vários livros de história têm que ser proibidos, né, cara? Isso não faz sentido nenhum, tá? Então seria essa o que é o discurso de ódio, que é a opinião. É você não proclamar o ódio, cara, entendeu? Eu não consegui ver ódio, entendeu? A Bíblia, ele tem uma opinião que a Bíblia é danosa, mas ele não tem ódio da Bíblia. Eu não consegui ler um ódio, né? Na citação que ele fez. Vamos continuar aqui. Pera aí. Vamos lá. Se o comportamento das pessoas é tão facilmente controlado pelo discurso de certas pessoas, o que garante que elas conseguirão eleger bons políticos? É só ver o exemplo do Brasil. Cada político julga como discurso de ódio apenas opiniões contrárias. A bancada evangélica vive tentando criminalizar piadas sobre religião. Já o projeto de lei contra a homofobia era tão abrangente que, segundo a opinião de alguns pastores, poderiam impedi-los de pregar contra a homossexualidade. Tá, vamos lá. Primeiro,
realmente, né, a gente tem vários discursos aí que realmente movem as massas. O maior exemplo disso é a política, tá? Você vê, por exemplo, o Donald Trump, uma coisa assim. Ele tem um discurso de ódio contra os, os islâmicos, né? O que está garantindo a ele uma certa porcentagem de votos, entendeu? Pessoas estão querendo votar nele por causa desse discurso de ódio que ele tem. Você está entendendo? Então isso realmente é preocupante. Por isso que, na minha opinião, realmente deveria ser mais proibido ainda, né? Deveria ser realmente proibido discursos de ódio, tá? Essa é a minha opinião. Apesar que já é podado bastante, tá bom? Aí ele fala sobre a bancada evangélica que protesta sobre as piadas. Tá. Aí, cada um tem o seu discurso de ódio, tá? Eu posso falar o meu, o que eu considero discurso de ódio. Eu vou dar um exemplo, lá tem uns cartoons legais de um... É um cara que foi no Pirula, lá eu não lembro o nome dele agora, onde ele faz umas sátiras sobre Deus, né, esse, aquilo, outro. E eu não acho ofensivo, cara. Tem umas até que eu acho realmente bem engraçadinha, entendeu? Mas nenhuma delas realmente é ofensivo. Então, pra ser ofensivo, pra mim tem que ter pra ser um discurso de ódio, também tem que ser ofensivo, tá? Então, em nenhum momento ele ultrapassou o meu direito. Já o ciclista cético, né, ele tem umas postagens dele, principalmente no G+, aqui dele, aonde ele postou, por exemplo, uma foto que tem um Jesus Cristo ajoelhado orando e o demônio lambendo o cu dele. Cara, isso é extremamente ofensivo. Entendeu, cara? Isso não é piada. Isso é ofensa pela ofensa. Então isso não é piada. Sinto muito se você acha engraçado ou o ateu que acha engraçado, mas isso não é piada. Beleza? Então é esse. O insulto pelo insulto não é piada. Beleza? Vamos lá. Eu espero... Ah, tá, aqui, vamos lá. E por que o projeto contra a homofobia? Tá, o projeto contra a homofobia, ele é muito abrangente, sim. Né? Ele tem algumas cláusulas nele lá que seriam extremamente problemáticas. Por exemplo, um pastor não poderia recriminar um casal gay que se beija dentro da igreja. Sendo que isso... Pera aí, galera, só um minutinho. Eu tive que parar um pouco, bebê. Porque eu tô gravando vídeo. Tá? No celular. Vou continuar aqui. Brinca aí com sua boneca. Voltando. Cara, então, os pastores não poderiam recriminar casais homossexuais, né, que tivessem um carinho afetivo dentro das igrejas ou até mesmo no pátio. Sendo que isso é proibido até para os heterossexuais. Então isso aí daria um direito a mais de uma coisa. E outra, igreja também você tem que entender uma coisa. Certas coisas na igreja, como por exemplo, falar que homossexualidade é uma abominação, não é opinião. Você tá entendendo? Isso é dogma, beleza? Não é opinião. Lembra disso, tá? Agora se fala, os dogmas deviam ser proibidos, aí já é uma outra história, um outro debate, tá? Aí eu vou entrar no mérito e vou pesquisar mais sobre isso, tá? Vamos lá. Por que fazer piadas com religião não pode, mas dizer que homossexualidade é abominação pode? Como eu disse, dizer que apesar de eu achar uma babaquice isso, né, uma abominação, né, é meio pesado. Eu acho realmente que, a minha opinião, tá? Não é que não é minha opinião, é um fato, né? Como eu disse no vídeo que eu fiz e eu vou postar, eu sou um cara pragmático, eu vejo a realidade das coisas. Cara, um homossexual, por mais que vai parecer um discurso homofóbico, não é um discurso homofóbico, é um discurso realista, tá? Um homossexual, ele tá fazendo uma coisa que ele não foi programada pra fazer, entendeu? Uma pessoa que nasce homem, ela foi projetada pra ser homem, beleza? Não tô nem falando de Deus, tô falando de biologia, tá? Ele é cromossomo YXY e pronto, acabou, ele nasceu pra ser homem, beleza? É a mesma coisa que comprar um celular, né, e ele fritar ovo, entendeu? Eu posso usar ele pra fritar ovo? Posso, cara, entendeu? Eu comprei o celular, eu faço o que eu quiser com ele.
Mas eu vou falar que ele está sem um celular? Ele está fazendo o que ele foi feito para fazer? Não, é hipocrisia se eu falar isso. Hipocrisia não, é idiotice mesmo, cara, tá ligado? Então eu espero ter explicado. E como eu disse também, homossexualidade, abominação na religião é dogma, tá? Não é opinião. Eu vou, disse que eu vou entrar no mérito disso em um outro vídeo, eu tenho que pesquisar mais sobre isso também. Peraí, deixa eu mexer aqui. Como eu disse, eu tô no celular. Ou porque pregar contra a homossexualidade não pode, né? Não pode, mas fazer piadas com religião pode. Aí ele inverteu a situação. Você não acha que o mais correto seria proibir ou liberar os dois? Como eu disse, não, né? Liberar os dois, sim, tá? Como eu disse, apesar que o dogma eu não tenho uma opinião formada sobre o dogma ainda, eu tenho que pesquisar um pouco mais, tá? Eu acho uma babaquice você se intrometer na vida dos outros, beleza? Desde que eles sejam maiores de idade e estejam por livre e espontânea vontade fazendo o que eles querem fazer. Piadas, eu não vejo problema nenhum em piadas com religião, entendeu? Eu só acho que tem certas, entre aspas, piadas, né, que a ofensa pela ofensa não são piadas. Então, e muita gente traveste elas de piada para passar como piadas. E isso não é piada. Desculpa aí a redundância. Considerando que proibiríamos qualquer opinião, por que determinado grupo resolveu acusar de ser incitação ao ódio? Não acabaríamos proibindo todas as opiniões? Não. Como eu disse, discurso de ódio é diferente de opinião. E você pode debater isso, entendeu? Isso é passível de debate. Você pode chegar no senso comum e dizer o que é discurso de ódio e o que é opinião. É para isso que está o Congresso e é para isso que você vota. Tá? Aqueles que estão no poder não poderiam utilizar essa proibição como ferramenta de censura? Poderiam, mas como a gente vive numa democracia e não num regime ditatorial, isso fica meio difícil de acontecer, tá? Porque simplesmente a população não gostou daquilo, simplesmente você vai lá, vota e tira aquilo, entendeu? No voto você resolve qualquer coisa na democracia. Até transformar discurso de ódio em opinião. E transformar opinião em discurso de ódio. Mas aí é o senso comum da população. Desculpa, não posso fazer nada sobre isso. Peraí, aqui. É por isso que, na minha humilde opinião, o correto seria julgar as pessoas por aquilo que elas fazem. E não por aquilo que elas dizem. Se um idiota resolve expressar seu preconceito através de violência, ele é o único responsável por este crime. Dizer que a Bíblia ou um vlogueiro qualquer são parcialmente responsáveis pela violência desse idiota é assumir que os indivíduos não são inteiramente responsável pelos seus atos. Ok, discordo totalmente. Tá, beleza. Vamos pegar aí um exemplo bem clássico. Né? Se a gente seguir essa sua lógica, a gente não poderia culpar o Hitler pelo Holocausto, entendeu? Aí você pode argumentar, mas ele era chefe de Estado, entendeu? E foi o exército que fez o que ele mandou. Mano, se a Dilma chegar e falar pro exército matar a população na rua e eles fizerem, e aí? Você acha que o exército vai fazer isso? Só porque ela mandou? Eu acho que não, cara, sinceramente. Eu creio que não. Eu acho muito possível eles matarem ela em vez de matar a população. Né? Foi o discurso de ódio dele que legitimou, né, entre aspas, o Holocausto. Então, como não assumir que a responsabilidade é dele? E ele praticamente não matou, pelo menos que eu saiba, ele não matou quase nenhum judeu, né, pessoalmente, com as próprias mãos. Então a gente não deve julgar ele por isso. Né? Ele tá morto, mas tá valendo. E outros caras também, entendeu? Vários genocidas aí, responsáveis, entendeu? Na África do Sul, desculpa. Na África lá teve até o julgamento do cara.
que ele foi responsável por várias... Cara, tem o vídeo lá do Xadrez Verbal, ele fala sobre isso, entendeu? Os genocídios, e ele fala também. Então a gente não pode cometer nenhum chefe de Estado por isso. Porque acontece, a maioria dos genocídios, eles são alimentados por um discurso de ódio também, entendeu? E muitas vezes quem faz esse discurso de ódio não mata ninguém, cara. Você tá entendendo? E a gente não tem que responsabilizar essas pessoas? Bebê, espera um pouquinho. Entendeu? Então o discurso de ódio tem sim que ser combatido a todo custo, entendeu? Porque ele esbarra, ele começa a atrapalhar na liberdade das outras pessoas, entendeu? Uma diferença de opinião, outra diferença também de opinião que eu acho interessante falar, de opinião de discurso de ódio, sobre já que ele me citou, né, o Ednilson, e a gente está aqui nesse debate por causa disso, provavelmente tem muita gente que veio de lá por causa dele, comentar nesse vídeo por causa dele. Cara, por exemplo, quando ele fala que a opinião dele é que brancos devem se casar com brancos e negros se casarem com negros, beleza. Quando ele começa a incitar as pessoas a não deixarem, entendeu, brancos se casarem com negras e negros se casarem com brancas, isso é discurso de ódio, ele está incitando ao ódio, ele está incitando as pessoas a tomar uma atitude. Por mais que ele não tome essa atitude, ele está incitando isso, então ele deve ser sim responsável por isso, entendeu? Eu não assisti nenhum vídeo dele que ele faça isso, mas eu assisti um vídeo lá do Rodrigo Campanelli, que ele não disse isso com todas as palavras, mas ele praticamente quis dizer isso, entendeu? Ele praticamente, ele não incitou, eu falo que ele incita, mas realmente, ele não incitou exatamente, mas ele tem um discurso mais forte, entendeu? Ele tem um discurso beirando, ele tá com o pé ali no ódio, cara, ele tá assim, entendeu? Se você assistir um vídeo do Rodrigo Campanelli dele falando sobre segregação racial, tá? Ele faz sim, tá? Um discurso sobre segregação racial, tá? Beleza? Eu espero ter respondido todas as suas perguntas. Eu gostei muito, como eu disse. Muito obrigado pelo seu comentário. E até a próxima.